capítulo 14, não é esse texto não será o base, mas nós vamos iniciar com ele. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25. Nossa, que silêncio. Amém? Todo mundo achou? Tem alguém que está na misericórdia? Diz assim, ó, Lucas capítulo 14, versículo 25: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Repete comigo: uma grande multidão. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Amém? No livro de João, capítulo 6, versículo 68, e aqui parece que estamos na mesma conversa. Jesus, ele faz uma declaração para os 12 discípulos: vocês também podem ir, porque as pessoas estavam reclamando da mensagem de Jesus. E Pedro, ele fala assim: Senhor, para quem iremos? Grifa na tua Bíblia: quem iremos? Não é para onde iremos, é para quem iremos. Sua Bíblia está assim: para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Segue um pouquinho aí, vai para o capítulo 14 de João. No versículo 3, que aí é a resposta do quem. Quando Pedro, ele está falando para quem iremos, muito tempo antes, ele está se referindo a esse versículo aqui, ó. Jesus dizendo: se eu for lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para quem? Para mim. Então está aí a resposta do quem. Pedro diz: para quem iremos? E Jesus, ele responde: eu os levarei para mim. Amém? Agora vai lá para Juízes. Meu Deus. Juízes no capítulo 7. E é nesse texto onde nós vamos nos basear a palavra de hoje. Amados, presta atenção. O tema da palavra de hoje é proibido retornar. Ou proibido olhar para trás. Proibido retroceder. A verdade é que quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos uma visão, amém? Amém? E aí naquela empolgação você fala: é tudo, eu te entrego tudo, eu faço tudo. Só que, aí sim, aí eu gostei, porque o silêncio me mata. Quando, eu não sei, eu vou fazer uma pergunta aqui, eu queria que vocês me respondessem. Vocês já tomaram uma decisão? Acredito que todo mundo já aconteceu isso.
pela qual ali você tomou uma decisão, mas no meio do caminho, você se arrependeu daquela decisão? Sim ou não? Já aconteceu comigo muitas vezes. Quando o negócio arrocha e você fala, não era isso que eu queria. Eu achei que era diferente. A verdade é que, quando nós tomamos uma decisão por Jesus, e não venha me falar que eu estou mentindo, em algum momento você pensou em parar. Em algum momento você pensou em falar, eu acho que eu não quero tudo isso. Não estou falando que você pensou em desviar. Talvez você não tenha chegado nesse extremo. Mas talvez por algum momento você lutou consigo mesmo e você disse, eu acho que está muito rápido. Senhor, eu só queria, eu pensava que era de um jeito. Mas aquilo que eu estou vivendo hoje, não era aquilo que eu esperava. Quando você aceitou Jesus, você tinha a visão da pessoa que você é hoje? Ninguém. Se Jesus, no momento da tua conversão, Ele falasse para você, Tim, no momento quando você se converteu, eu vou usar você poderosamente no altar. Você prosseguiria ou você ficava, mas será, Deus? Ou você que é líder de célula, que de repente você era uma pessoa extremamente quieta, acanhada, e de repente nos processos da vida, ou nos processos do evangelho, no processo de amadurecimento, hoje você se tornou um líder de célula poderoso. Amém? Amém, gente? E antes você não falava, hoje é difícil de fazer você parar de falar. É assim ou não é? Você se imaginava, no momento da sua conversão, você se imaginava liderando uma célula, pastoreando pessoas, porque eu quero te dizer, você que é líder de célula, você é o pastor dessas pessoas, você é a pastora dessas pessoas, você está cuidando dessas pessoas. Amém? Tá, pastor, mas o que tem a ver com esses textos que você leu? E o que tem a ver com essa proposta aqui que Deus está fazendo aqui para Gideão? Amados, a grande verdade é que no processo de maturidade, no processo de crescimento, eu posso te dizer que 99% das vezes, no processo de amadurecimento nosso, o plano de Deus, ele vai sair do teu controle. Quantos estão entendendo? O Senhor, Ele sempre vai te levar a viver um desafio, algo inesperado, algo que você não está enxergando, mas Ele enxerga. Amém? Quando Jesus está lidando com os discípulos, ou com aquelas pessoas, com aquela grande multidão, a Bíblia é muito clara em Lucas capítulo 14, quando diz assim que uma grande multidão estava acompanhando. E Jesus, ele vira para aquela grande multidão, e no meu entendimento, na minha cabeça, eu acho assim, que quando ele vira para a grande multidão, ele diz assim, tem muita gente aqui.
Tem muita gente aqui. Eu preciso, ou tem muita gente equivocada aqui, ou tem muita gente, como seria uma outra palavra para dizer? Não sei. Enfim, tem muita gente aqui que não está pensando a realidade, tem muita gente aqui fantasiando. E Jesus, ele dá uma palavra clara a respeito da renúncia e do que se deveria ser o pensamento e o sentimento de todos aqueles que querem seguir Ele. Se qualquer um aqui não estiver preparado para abandonar pai, mãe, família, abandonar a própria vida por amor a mim, já nem me segue. Eu acho muito interessante que a grande questão não é que o Senhor ele vai fazer isso com você, mas a grande questão é que você deve estar preparado para estar nessa posição. E no decorrer da caminhada, do amadurecimento, o Senhor ele vai fazendo essas propostas, e ali, como nós lemos no livro de João, aquela discussão com os discípulos, e na verdade a mesma discussão com uma grande multidão, e a multidão começa a falar: dura é essa palavra. E os discípulos começam a dar ouvido para aquela multidão e meio que começam a murmurar: eu acho que Jesus está pegando pesado. Eu acho que vamos conversar com Jesus ali para ele ser um pouco mais manso, senão essa igreja nossa não vai crescer não. E Jesus vira para eles e fala: se vocês quiserem ir, parte, vai atrás deles. A palavra não muda, a palavra é a mesma. Agora, quando nós entramos no livro de Juízes, a partir do capítulo 6, você vai ver a história de Gideão. Todos conhecem a história de Gideão? Amém? No versículo 1 do capítulo 6 diz assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Grifa na tua Bíblia isso aí, porque isso daí é chave para todo esse texto. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos Ele os entregou nas mãos dos medianitas. No decorrer desse texto, um anjo do Senhor aparece a Gideão, que como todo o povo de Israel estava escondido em cavernas, e a Bíblia vai dizer que no momento onde Gideão estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas, olha que profético isso, malhando trigo em um tanque de prensar uvas. Isso é profético ou não é? Sim ou não? Quem pegou a chave aí? Malhando trigo em um tanque de prensar uvas. Nesse momento aparece um anjo do Senhor e ele diz, o que ele diz? Vamos ver. O Senhor está com você. Aí no versículo 12, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Em algumas versões vai estar guerreiro valente. Parece uma mentira, né? Um homem que está escondido, amedrontado, ser chamado de poderoso guerreiro. Mas vamos lá. Na continuidade, Deus prova para Gideão. Aqui eu estou contextualizando vocês, para a gente entrar no teor da mensagem. No contexto, Deus ele conversa com Gideão, Gideão faz as provas com Deus, amém? Todo mundo lembra?
para saber se Deus realmente estava com ele, se realmente era Deus, enfim. Depois de todas as provas concluídas, né, as provas que Gideão fez para o Senhor, nós entramos no capítulo 7, que vai dizer assim: de madrugada, Jerubaal, que é Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do Monte Moré. O Senhor disse a Gideão: o que o Senhor disse a Gideão? Você tem gente demais. Por que às vezes o Senhor ele prega algumas peças? Vamos pensar nessa forma. Porque, amados, infelizmente nós sempre vamos ter a tendência de nos escorar em alguém. Nós sempre buscamos uma ajuda, um braço forte, um ponto de apoio. E tirar isso de dentro de nós, eu creio que para Deus é muito difícil. É por isso que Ele vai fazendo a gente viver situações onde, se você não confiar nele, você não vai confiar em mais ninguém. A verdade é que para nós, tirarmos os intermediadores de nossas vidas é muito complicado. Porque às vezes os intermediadores são considerados os nossos melhores amigos, os nossos confidentes, os nossos discipuladores. E espiritualmente isso é lindo, é maravilhoso, é poderoso, estar em comunhão, caminhar junto, crescer junto, mas existem provas que o Senhor tem só para você. E essas provas você vai travar sozinho. Quantos estão entendendo? A verdade é que nesse processo de amadurecimento na vida, você olha para algumas pessoas e diz: eu vou me espelhar nele, eu quero ser igual a ele. Mas de repente o espelho se quebra, as situações cessam e você se vê sozinho. Amados, quando Deus fala para Gideão que tem gente demais, eu fico imaginando a cabeça de Gideão. Por que eu aceitei, bicho? Por que eu aceitei? Era para mim estar tranquilo lá, malhando trigo no tanque de prensar uva, quietinho. Por que eu aceitei esse caminho? Por que eu aceitei ser líder de célula? Estou aqui sozinho. Por que eu aceitei liderar o ministério? Eu estou remando sozinho, parece. Não sei se isso acontece com vocês, mas já aconteceu muito comigo. De eu ter essas discussões com Deus: Deus, se fosse para me largar sozinho, por que você me chamou? Sim ou não? Ou é só comigo? Sim ou não, gente? Me ajuda aí. E de repente você se vê sozinho remando contra uma maré. Você olha para um lado, olha para o outro, e Deus ainda fala para você: você tem gente demais. Deus, eu não estou vendo ninguém. Olha o tamanho do exército, como que você fala que tem gente demais? Mas a Bíblia diz que o Senhor falou para Gideão: tem gente demais para eu entregar Midian nas tuas mãos.
Agora, olha que interessante, grifa isso aí, porque é a chave, é a resposta. Esse momento aqui é aquilo que o Senhor verdadeiramente queria tratar. Deus, ele não simplesmente queria levar Israel para a vitória, não, Deus, ele queria tratá-los. O que Deus diz no versículo 2 do capítulo 7? Tem gente demais para eu entregar Midian nas tuas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim. Grifa isso aí. Dizendo que a sua própria força o libertou. Aqui literalmente Deus, ele está tirando a sua escora. Ele está tirando o seu ponto de apoio. Ele está tirando o seu intercessor da madrugada. Ele está tirando a irmãzinha do coque que faz a oração por você. Quantos estão entendendo? Ele está tirando o seu ponto de apoio, porque existe um tratamento, e esse tratamento é individual. É individual. Eu quero tratar o orgulho desse povo, e tem muita gente. Tem muita gente. A Bíblia vai dizer que a primeira divisão, né, o primeiro rachamento, vamos dizer assim, desse exército poderoso, a primeira leva saiu 10.000 homens. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Perdão, 10.000 não, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 32, ou apenas 10. Aqui está parecendo aquela piada, ô Leônidas. Você tem que parar de arrumar essas tretas. Se com 32, Gideão já estava pensando que talvez não dava certo, imagina com 10. Mas a verdade é que Gideão, ele se apega na palavra. Deus vai me entregar Midian. Então os medrosos já saíram. Ei, você que é medroso, está desconfortável com a situação, está liberado. Esse é o ano da... Tem corajoso aqui? Amém. O ano está só começando, hein? Esse é o ano da coragem. Então os medrosos já ficaram. Já ficaram. Na continuidade, eu acredito que Gideão, ele fala assim: bom, o Senhor, ele já falou que vai entregar Midian. E eu já fiz a primeira repartição aqui, 10.000, pô, tá top, 10.000 e a promessa de Deus, vamos para cima. De repente o Senhor aparece de novo para ele: Gideão, ainda tem gente demais, ainda tem muita gente. Amados, por que eu falei que nós temos a tendência em nos escorar em situações? Porque a nossa cabeça, ela é muito lógica. Nós trabalhamos muito com probabilidades. Dentro da nossa cabeça, a equação, sabe,
Você pode perceber, para tudo, você pensa, você reflete, dá, não vou, talvez, se eu fizer isso, dou um jeitinho, acontece, faz acontecer, para todas as decisões que você vai tomar na vida, mas existem aquelas que, se você não entrar no sobrenatural, se você não entrar no campo da fé, se você não simplesmente entender e viver aquilo que o Senhor tem, independente do que vai acontecer, é mais ou menos assim, é como se você colocasse um tampão nos olhos e falou: Senhor, estou aqui, vamos para cima, você falou, estou indo, não me deixa ver o que está acontecendo, porque senão eu piro e retrocedo. Às vezes, seria melhor para a gente entrar numa situação na inocência, sim ou não? Sem saber o contexto. A gente entra, vai lá, faz, de repente, nossa, você viu o que você fez? Não, você nem sabia de nada, você nem sabia o que estava acontecendo por detrás do bojo ali, você simplesmente entrou na inocência. Às vezes é melhor você entrar nesse lugar desse jeito, do que você sabendo de tudo, sabendo o que vai acontecer, quantas pessoas você tem, quantos o exército inimigo tem, você fica louco. E aí, vai nas madrugadas com Deus, você está me punindo. Só pode. E aí você começa a pedir perdão. É assim ou não é, gente? Ou será que é só comigo? Sabe por quê? Porque as suas escoras, os seus pontos de apoio estão saindo. Está saindo. Pessoas que de repente você contava já não conta mais. Ministérios, líderes que estavam ali de repente já não estão mais. Olha a quantidade de pessoas que já passaram em nossas lideranças e hoje já não estão mais. A gente não sabe o que Deus está fazendo, a gente não sabe o que Deus vai fazer, mas você fica com medo ou não fica? Você fica apreensivo ou não fica? Você fica pensando em olhar para trás ou não pensa? Por que eu aceitei isso? Mas a verdade, o Senhor está tratando algo que aqueles homens, eles precisavam daquele tratamento. E sabe, amados, se tem uma coisa que o Senhor sabe fazer conosco, é nos tratar. O Senhor, Ele sabe ser minucioso no tratamento das nossas vidas. Ele sabe exatamente o que precisa ser movido da tua vida, o que precisa ser retirado, o que precisa ser colocado. Ele sabe. Você pode dar um glória a Deus por isso? O nosso grande desafio é confiar nele. Sim ou não? Nosso grande desafio é fechar os nossos olhos para aquilo que é terreno, para aquilo que os nossos olhares alcançam, aquilo que é visível, e começar a olhar para aquilo que é eterno, para as coisas que Ele está construindo. Sabe por quê? Vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: a sua história faz parte da eternidade. Amém? Você pode dar um glória a Deus bem forte por isso? No tratamento, nas ações, o Senhor, Ele nunca quer te matar. Ele pode te ferir, mas aquele que faz a ferida, ligará. Aquele que faz a ferida, Ele vai te curar. Você pode ter certeza disso. Versículo 4, ainda tem gente demais, desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Olha que interessante.
no primeiro momento, os homens escolhem não participar. Aqueles que estão com medo, pode sair. Nessa segunda leva, Deus fala assim: eu vou escolher os que vão estar com você. Amados, deixa eu fazer uma pergunta. Do seu lado, você prefere ter uma grande multidão ou ter aqueles que o Senhor escolheu para estar com você? A primeira ou a segunda opção? A segunda acho que é melhor, né? Olhando assim, né? Só que muito de repente os nossos amigos estão nessa grande multidão. Muito de repente pessoas, os nossos parentes estão nessa grande multidão. Por que eu comecei com o texto da renúncia? Porque nós precisamos estar preparados para perder tudo, se nós realmente queremos caminhar e viver o poder de Deus aqui na terra. Se nós queremos ser considerados discípulos, nós precisamos estar preparados para perder tudo. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: você está preparado? Eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a, como faz o cachorro. Separe daqueles que se ajoelham para beber. O número, a Bíblia vai dizer que o número dos que lamberam a água, levando-a com a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. E eu fui pesquisar por que Deus usou a forma que bebe água para separar o povo. Você já se fez essa pergunta? E é muito lógico, porque pensa que eles estão em um cenário de guerra. Pega isso. Primeiro ponto, eles estão em um cenário de guerra. Aqueles que pegaram a água e trouxeram até a boca, imagina assim, ó, olha a cena. Estão atentos, não estão entregues à circunstância, estão morrendo de sede, mas não se entregaram à circunstância, estão vigilantes, atentos. Diferença daqueles que, ai, pelo amor de Deus. Imaginou? Pegou? Aqueles que se lançaram circunstancialmente, que se posicionaram como derrotados, que naquele momento a água era o último recurso. O que esses homens poderiam fazer em uma guerra? O que o Senhor está tratando desde o início? O orgulho. O que esses homens entregues às circunstâncias, que no desafio da água eles se entregaram, eles abaixaram a guarda. Qual seria a visão deles quando eles toparem com um grande exército, sabendo que eles estavam em menor número? Amados,
pega essa palavra em nome de Jesus, aqueles que o Senhor escolheu para guerrear do teu lado, são aqueles que não se entregam a circunstância nenhuma, mas que estão caminhando sob a mesma palavra que foi lançada sobre você. Quantos recebem essa palavra? Aqueles que estão na célula junto com você, estamos em pouco número, não tem ninguém aqui, mas sabe que aqueles que estão com você, estão olhando para as mesmas coisas que você está olhando, estão discernindo aquilo que você está discernindo. O que o Senhor está tratando aqui, amados, e está gerando para Gideão, é o poder da unidade. Por quê? Porque Ele separa aqueles que eram envolvidos daqueles que foram comprometidos. Existe uma grande diferença daqueles que se envolvem e daqueles que se comprometem. Quer saber qual que é? Sim ou não? Tem uma história de um jantar. E nesse jantar nesse jantar foi convidado a galinha e o porco. Hã? Nesse jantar foi convidado a galinha e o porco. E nesse jantar foi servido ovos com bacon. A galinha, ela se envolveu. Agora o porco se comprometeu. Quem está entendendo? A galinha, ela participou. Ela entregou. Não, está aí, ó, toma a minha participação. Agora o porco, meu irmão, não teve jeito. Ó, craque. Amados, usando essa história, né, que eu ouvi há não sei quanto tempo dessa galinha e desse porco, mas a pergunta que eu quero trazer para cada um de nós é que na caminhada com Jesus, diante de tantos desafios que o Senhor tem nos levado, quantos de vocês ainda querem se comprometer, do que apenas se envolver? Sabe por quê? Porque se comprometer, assim como foi para o porco, vai te custar muita coisa. Vai te custar de repente tudo. E nós precisamos entender que às vezes o Senhor, Ele não compartilha com a gente aquilo que Ele quer fazer. Às vezes Ele deixa a gente no escuro. E é isso que nos incomoda, me incomoda mais. Porque às vezes eu falo para Deus assim, poxa, eu aceitei, custa você falar para mim o que é? Já estou aqui, eu não vou voltar, só compartilha aí. E o que vem para mim é um grande silêncio. Só vai para a terra que eu vou te mostrar. Tem eu não lembro o texto, não vou lembrar. O texto onde é Elias que chama Eliseu e Eliseu ele queima as carroças? Sim? Eliseu ele estava com seu instrumento de trabalho. A Bíblia vai dizer que no convite ele queimou o arado lá. A Bíblia vai dizer outro nome, mas o tombador. E ele mata os bois e ele faz um churrasco que serve para todo mundo. É um churrasco de despedida. E ele queima o instrumento dele de trabalho para seguir um chamado.
Não sei se você está entendendo o que eu estou ministrando aqui, eu não sei o que o Espírito Santo está direcionando ao teu coração. Mas saiba que os planos de Deus são maiores que os nossos planos. Os sonhos dele são maiores do que os nossos sonhos. O maior desafio nosso é confiar no Senhor e ter a convicção de que Ele está fazendo. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Queria que você fechasse os seus olhos e orasse ao Senhor. Pedisse para o Senhor te preparar para todo momento. Seja uma pessoa pronta para tudo. Tenha a disposição de aceitar todo o desafio que o Senhor te dá. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele quer te melhorar. Ele quer te melhorar. Ele não quer que você seja muito bom apenas em uma coisa. Ele quer que você seja muito bom em tudo. Seja muito bom em tudo, meu irmão. Aprenda, evolua, avance. Se submeta, esteja pronto para de repente ter que trabalhar sozinho, esteja pronto para trabalhar com poucas pessoas. De repente você esperava uma grande multidão, mas poucos apareceram. Esteja pronto. E saiba que aqueles que o Senhor colocou do seu lado, aqueles que o Senhor escolheu para permanecer, eles vão batalhar essas batalhas junto com você. E eles estão dizendo assim: ó, a gente está aqui, a gente está atento, a gente está olhando para o mesmo lugar. A minha oração, amados, é que em nome de Jesus, que sobre toda a nossa liderança, a liderança dessa igreja seja uma. Todos os líderes, ministérios, líderes de célula, pastores, supervisores, todos estejam olhando para o mesmo lugar. Porque ainda que podemos ser poucos hoje, mas se nós estivermos olhando para o mesmo lugar, se nós estivermos prontos e preparados para travar a mesma batalha, meus irmãos, nós vamos ter êxito, nós vamos ver o braço forte do Senhor agindo. Uma coisa que o Senhor tem ministrado muito no meu coração, inclusive essa semana, a Márcia me ligou, ela falou: pastor, eu tenho uma palavra, unidade, unidade. E eu falei: Márcia, eu tenho orado por isso, é o nosso maior desafio. Unidade, ainda que estejamos em poucos, mas estamos trilhando o mesmo lugar, estamos trilhando para o mesmo lugar, vamos lutar contra o mesmo exército, nós não estamos focados em lutas diferentes, não, todos nós estamos focados no alcance dessa cidade. Todos nós estamos focados na salvação das pessoas que ainda estão lá fora. Se nós nos empenharmos e olharmos para o mesmo lugar, não importa onde você estiver, você vai estar travando a mesma batalha. O seu posicionamento será o mesmo. Amados, unidade não é sinônimo de estar junto. Eu posso ter unidade com o Hélito
e não estar do lado dele, mas nós estamos conectados, estamos olhando para o mesmo lugar, estamos focados na mesma coisa. Ele está cumprindo um papel, porque ele é um membro, e eu estou aqui do outro lado, cumprindo o mesmo papel, porque eu também sou um membro, e juntos nós formamos o corpo de Cristo. Todos trilhando, avançando, trabalhando, exercendo cada um a tua função, mas gerando unidade, porque ainda que sejamos muitos membros, fazemos parte do mesmo corpo, e ninguém pode dizer que é melhor do que o outro, porque cada um é uma peça importantíssima no corpo. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Saiba quem você é. Saiba o lugar que você está trilhando, e saiba que não será fácil. Amém? Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Obrigado, Senhor Deus. Eu peço que o teu Espírito continue ministrando em nossos corações, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos para esses dias, Pai. Ainda que sejam dias difíceis, Senhor, que o Senhor possa trazer convicções em nossos corações, Pai. Vem com tua misericórdia sobre nossas vidas, Pai. Nós